E a onda de ataques no Rio Grande do Norte entrou no terceiro dia. Pelo menos 67 suspeitos foram presos até agora. Então, tem uma notícia de mais um aí, agora há pouco. Um ônibus foi queimado dentro de um terminal. Uma das principais causas da violência que atinge a Grande Natal e cidades do interior pode ser a falta de regalias dentro dos presídios, segundo a apuração do Ministério Público. Apesar do envio de mais de 200 policiais da Força Nacional, o Estado continua sofrendo ataques criminosos. O MP apura a ligação entre os ataques e as reivindicações dos presos no Estado. Segundo a nota, a causa apontada até agora é a insatisfação deles com essa ausência de regalias como visitas íntimas. Muito bem, Joel, começo esse debate com você. Em vários aspectos aí, eu abordei a questão da segurança pública, que não parece ser o foco do debate político nunca, né? Se a gente pega o debate político nos Estados Unidos, em Israel, em diversos países da Europa, sempre se fala, por exemplo, em fronteira. A fronteira está sempre no cerne, até da corrida eleitoral, das campanhas. No Brasil, muitas vezes falta, porque você tem entrada de armas de fogo, entrada de drogas, todo o contrabando, a gente tem um território continental muito permeável a isso. Falta tecnologia para vigiar essas fronteiras, falta efetivo e tudo isso chega até a ponta lá do Nordeste. E a gente vê o poderio desses narcotraficantes tocando terror na cidade quando eles não estão sendo, segundo o raciocínio deles, bem tratados nos presídios. E tem essa questão interna que você pode comentar sobre esse limite entre os direitos humanos e os privilégios. E tem dois focos aí mesmo na questão da segurança, né, Felipe? Tem a questão das fronteiras, de fato, essas armas muitas vezes vêm de fora. A gente sabe que o PCC tem ação internacional, ele está presente em outros países também. Eu nem sei qual era especificamente a facção aí ligada ao A facção suspeita é o Sindicato do Crime, que teve ali uma rivalidade grande com o PCC, mas agora há notas aí nas redes sociais que estão sendo investigadas de uma possível união entre eles para reivindicar direitos aos seus líderes presos no mesmo sistema. Eu acho que esse é um ponto que cabe até um maior interesse da sociedade civil para entender melhor o funcionamento e a dinâmica das facções do crime organizado no nosso país. Inclusive, muito do que a gente vê sobre mudanças na segurança pública, Estado que aumentou o número de mortes e depois caiu, em geral sempre se atribui à ação ou do governo local ou uma ação do governo federal, quando muitas vezes, pelo que eu já li também, se trata de uma dinâmica própria, por exemplo, das rivalidades entre facções, da consolidação de uma facção num território, que acaba a violência, essa violência de guerra entre grupos ali naquele território. É um tema, na minha visão, pouco explorado no Brasil e, às vezes, pouco explorado até por uma decisão editorial, que eu entendo, mas discordo, de não mencionar nomes de facções que algumas empresas de mídia, não sei quantas, usam, como se fosse dar uma legitimidade, mas elas estão aí. O Brasil precisa entender e o Brasil está em guerra contra grupos criminosos, armados, não tem ilusão. É óbvio que no debate da segurança pública importa essas questões mais de fundo, né, que sempre levantam. A educação, é óbvio que importa muito. As oportunidades, é óbvio que importam e muito para tirar pessoas da oferta da mão de obra para o crime. Até questões urbanísticas importam, ruas mais vivas, ruas mais iluminadas. É óbvio que tudo isso tem um impacto. Mas sem o combate direto ao crime, o combate repressivo ao crime, a polícia armada, hein? Não é o cidadão com a sua arma indo fazer justiça, a polícia armada, a gente não vai ver a solução disso, porque são verdadeiros exércitos do crime organizado que mandam em territórios do nosso país, tirando do nosso Estado aquela que é, mesmo para os mais ultraliberais, acho que mesmo o Hélio aqui vai concordar, pelo menos monopólio da violência dentro do Estado, dentro do território, o Estado deveria ter. Essas facções, o comportamento do crime organizado, tira mesmo a soberania do nosso Estado sobre o território nacional. Isso é grave, isso a gente aprendeu a conviver, como tem áreas que o crime toma conta, mas isso, sim, deveria ser um dos primeiros problemas na agenda pública e no debate público nesse país. E fica aquela questão ali, Hélio, por exemplo, maus tratos, comida estragada. É lógico que você vai encontrar muita gente raivosa, mais reacionária, vai dizer que bandido tem que passar isso mesmo e tal. Agora você tem previsão legal para que isso não aconteça dentro do sistema carcerário, você tem toda aí uma bandeira dos direitos humanos. Agora, visitas íntimas, instalação de TV nas celas, aí já começa a aparecer demais para muita gente, né? O Ministério Público do Rio Grande do Norte está dizendo que, olha, visita íntima não está previsto na legislação. E eles
ficam nessa zona aí, né, desse limiar, né? A gente está querendo uma situação melhor e eles incluem tudo junto e espalham essa narrativa de que estão sendo maltratados. Quer dizer, precisa haver uma verificação do que realmente está acontecendo. Agora, não justifica tocar o terror na cidade. Tocar o terror na cidade só faz com que eles não mereçam privilégio. Concordo, Felipe. Eu acho que tem que se cumprir o que está previsto no nosso Código Penal, na legislação que diz respeito aos presídios, né? Eu tendo a ir na linha do Joel, eu acho que tem algo a mais. E eu acho que disputa de facções deve ser o centro dessa discussão, além dessa racionalização, dessas desculpas, mas eu acho que tem ali essa questão de sindicato do crime, PCC, quem controla ou não controla, e isso é um... Pode ter até ciúme de tratamento diferenciado dentro do presídio, né? Tem que ver isso. Sem dúvida, e eu sei que eles ficam separados, em alas separadas, então você já veja como a questão é complicada. Quando são membros de uma facção, ficam em áreas separadas de membros de outra facção. Então, a gente tem tanta coisa para se falar da segurança pública, de melhoria de investigação, de combate ao crime, etc. Mas eu suspeito que a gente tenha que olhar um pouco mais longo prazo, mais estrategicamente. E essas facções, elas cometem crimes regulares, agem muitas vezes como máfia, vendendo proteção, fazem assaltos ao varejo, etc. Mas o principal combustível delas é o tráfico de entorpecentes ilegais. A gente tem entorpecentes legais. A morfina médica pode, cannabis médico em algumas situações pode, o álcool é legalizado no Brasil. Mas, quando você torna certos entorpecentes ilegais, aí quem está disposto a fazer essa comercialização e fazer chegar em quem quer consumir é um criminoso. E aí você dá o principal financiamento para essas facções é justamente o dinheiro desse tráfico de entorpecentes. E esses facções criminosas, não vamos esquecer, esse pessoal alicia jovens menores para servirem de mulas porque sabe que não podem ser presos, corrompem polícia, corrompem governos, estão infiltrados, a gente também não fala, Joel, na televisão não costuma se falar, estão infiltrados na política. Estão infiltrados na política cada vez mais. Então, como é que você tira, essa que é a questão, como é que você tira poder desse grupo? Você pode fazer, tem que fazer o combate de segurança pública, mas eu suspeito que se a gente quiser ganhar essa batalha no médio e longo prazo, a gente tem que arrumar uma forma de tirar esse financiamento fácil, na minha opinião, deles, que é entorpecentes ilegais. Eu odeio entorpecentes, não concordo com entorpecentes, mas essa proibição de certos entorpecentes ilegais dá dinheiro para esses criminosos. Gabriela, o que você destaca? Eu estou surpresa que o Hélio está aqui defendendo a descriminalização das drogas aqui. Vamos conversar sobre isso depois. Bom, mas sobre a questão carcerária, né? Eu acho que vocês já... tem esse problema no Rio Grande do Norte, esses ataques, mas eu acho que é importante a gente levantar também a crise da situação carcerária no país, que não é de agora. No Rio Grande do Norte isso já aconteceu em 2017, já aconteceram ataques e as denúncias eram as mesmas. Acho que, obviamente, né, eu sou contra as facções, elas estão erradas, não é assim que as coisas acontecem, mas elas estão agindo na omissão do Estado. Então, o Estado não agindo, ele dá espaço para a criminalidade, né? Então, o Estado não está dentro das comunidades, não está ali provendo saúde, educação, dá espaço para a informalidade, é o que o Hélio falou. Olha, a criminalização das drogas, né? Das drogas, não das drogas mais pesadas, mas de algumas drogas como a cannabis. Isso dá espaço também, porque vai para a ilegalidade. Então, o Estado precisa estar presente. E na questão dos presídios, tem uma ADPF, até anotei aqui o número, que eu sou ruim de número, a ADPF 347, que está desde 2015 sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio já tinha dado uma liminar, mas não foi referendada em plenário, então ela ainda está em discussão. Foi impetrada pelo PSOL e nessa ADPF eles denunciam, né, o estado de coisas inconstitucional no Brasil com relação ao sistema penitenciário. Denúncias de tortura, denúncias de superlotação, denúncias de tuberculose, dermatites, comida estragada. E é isso, gente, essa situação lá que está super vulnerabilizada, as famílias desesperadas, né, na rua, elas acabam sendo vulneráveis, Hélio, para a criminalidade. São pessoas que estão com a ausência do Estado. A gente tem
pena de prisão, tem penas alternativas que podem ser utilizadas, mas a gente não tem autorização para torturar. As pessoas são presas para serem ressocializadas, para terem direito, depois de voltarem para as ruas, melhores. E não é isso que acontece. Elas voltam para as ruas muito piores do que entraram. Para pagar pelo crime também, porque o castigo não, sim, é o crime que claro, tem que pagar. Distinção também, Gabriela, eu acho uma distinção importante. Se um preso está passando fome, se ele está sendo torturado, se é dado comida estragada, isso é uma violação direta de direitos humanos. Isso é inaceitável, isso tem que acabar. E, inclusive, quem permitiu, quem foi negligente, tem que responder por isso. Joel. Isso é uma coisa. Outra coisa é televisão na cela. Exato. Essa distinção. Outra coisa é a visita conjugal, que são coisas que eu considero boas. Eu acho que sim, tem que estar disponíveis sim para os presidiários, mas essas não como um direito inegociável, e sim como uma recompensa pelo bom comportamento do presidiário, o bom comportamento do criminoso. Se ele está fazendo rebelião, se ele está apoiando atos de tirando vidas de pessoas nas ruas, você vai discutir em televisão na cela para a pessoa, mas não tem assim a menor, mesmo essa pessoa que é criminosa, ela merece o direito humano, aí sim, aí é inegociável. O extra não, o extra ele é negociável. E ele é negociável não nos termos de, se você fizer muito barulho e botar fogo em ônibus, tá bom, a gente te dá. Essa lógica é uma desastrosa. A lógica é o contrário. Se você se comportar, se você mostrar que você está comprometido com a sua ressocialização também, porque o Estado tem um papel essencial, mas o preso vai ter também, é impossível. Ele vai ter que estar comprometido também. Se você tiver, você ganha. Essa é uma lógica que daí eu já acho que passa a fazer sentido. Mas, Joel, é que, na verdade, existem vários relatórios que demonstram que o Estado, e especialmente no Rio Grande do Norte, eu vi uma entrevista ou li em algum lugar, eu não anotei o nome da pessoa, mas uma pessoa do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, com relatórios de que não é questão de televisão. Lógico, o Ministério Público vai falar, né? Porque também as autoridades são responsáveis pela fiscalização. Então, o Ministério Público está falando, não, eles querem regalias, mas a gente precisa ver o que as entidades independentes estão falando. Então, eles dizem, olha, a situação no Rio Grande do Norte, desde 2017, só piorou. Superencarceramento, pessoas em uma cela, só 20 pessoas dividindo uma cela que era para uma pessoa. Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais para ver. Agora, é lógico, o que eu estou dizendo assim, essas facções, elas estão tendo espaço na ausência do Estado. A gente tem que combater essas facções, mas não pode... vamos combater, acabou aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos para esclarecer até. Acabou esse conflito? Esquece, espera daqui 5 anos, né? Aí vamos ver como é que está o sistema penitenciário. Não, vamos combater o que está acontecendo agora, mas vamos cuidar do sistema penitenciário de forma séria, com políticas públicas. Esse debate continua em instantes no próximo bloco. A gente segue em frente, então, aqui no Arena, faz uma breve parada e já voltamos. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com a Arena. A gente volta com o debate sobre o sistema prisional, que estava aqui levantando diversas questões. Já eu tinha apontado, mas assim, de passagem, sem evidentemente minimizar o dever do Estado em cuidar da segurança pública, a questão da educação, que muitas vezes é apontada, e obviamente a gente quer melhor educação para o país, com maior qualidade, com maior capacidade de gerar oportunidade para aquelas pessoas, o que pode ter uma força para desviar essas pessoas para o caminho certo, né? Não seria nem um desvio, seria o caminho natural, em vez de deixar as pessoas mais propícias, vamos dizer, a ir para o crime organizado. Mas mesmo assim, é insuficiente, quer dizer, você precisa ter planejamento de segurança pública, porque há pessoas, e acho que o noticiário está cheio delas, que estudam em escolas, em faculdades, e mesmo assim cometem crimes. Na política, há vários. Evidentemente, não são todos os políticos que são criminosos, mas a gente já viu políticos sendo condenados por peculato, por corrupção, por lavagem de dinheiro, gente que teve escola, gente que estudou em faculdade. Os criminosos armados, eu me lembro de diversos exemplos, porque escrevi muito a respeito disso. Lá no Rio de Janeiro, o Playboy, que chegou a ser o traficante mais procurado do Rio de Janeiro, estudou em colégio da Zona Sul, estudou no colégio em Laranjeiras. Você tinha o próprio Fernandinho em Beira-Mar, ele estudava em escola em Duque de Caxias, se eu não me engano, um matemático também, que tinha esse nome justamente porque estudava matemática. Você tinha ali parceiros do NEM da Rocinha, que tinham estudado e usavam o conhecimento adquirido para a contabilidade do crime. Então, são pessoas que tiveram oportunidades e mesmo assim escolheram ir pelo caminho do crime, pela ganância, pela ascensão rápida que muitas vezes o crime proporciona. Já até conversei uma vez
com promotores de justiça ali do interior do estado do Rio de Janeiro. Ele falou, olha, Felipe, a gente encontra hoje são adolescentes em conflitos com a lei, né? São menores infratores, houve vários nomes aí, muitas vezes até criticados por quem acha que deveria ser chamado de criminoso, mas você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que chama de adolescente em conflito com a lei, e ele tinha entrevistado muitos ali que eles falavam, o que eu quero é dinheiro, é mulher, muitas vezes eles têm essa ambição de ficar poderoso justamente para conquistar as garotas com as quais eles se importam. Então, assim, por mais que a gente precise melhorar no Brasil a educação, o sistema de ensino, também precisa haver polícia e também precisa haver planejamento de segurança pública, Gabriela. É para mim a pergunta? Eu que ele estava falando para o Joel. Foi só para brincar com você. Joel, Não, perfeito. Eu posso responder também, mas que ele ficou falando para A gente precisa, Gabriela e Felipe, a gente precisa mudar essa matemática. Essa matemática da recompensa de se entrar para a vida no crime. No qual o caminho de seguir a lei, do trabalho honesto, tem a recompensa baixa e no qual o caminho do crime tem potencialmente, apesar do risco, a recompensa altíssima. Como é que a gente muda isso? A gente muda pelos dois caminhos. Dando mais oportunidades, dando mais educação, fazendo com que a pessoa tenha, portanto, mais caminhos de melhora de vida, de renda, de dignidade econômica e social no caminho da lei, no caminho do trabalho. E, por outro lado, reduzindo, se possível, radicalmente, a recompensa do crime. Como é que você faz isso? Aí sim, com segurança pública, com polícia, com a percepção clara para qualquer pessoa considerando entrar no crime de que, olha, isso aqui é um barco furado, isso aqui não vai me dar dinheiro, os casos que eu observei terminaram em prisão, não foram bem-sucedidos, confrontos com a polícia está em cima, quando alguém tenta delinquir no começo da sua vida criminosa, ele já vai preso e já é tirado desse sistema, é tirado dessa trilha. Aí sim, você consegue aos poucos ir mudando, porque se a recompensa do crime for alta, não existe pregação moral ou apelos à consciência suficientes que vão impedir. Vai ter uma parte da população que vai. O ser humano é assim, não tem como todo mundo ser correto no mundo. O que você pode fazer aí sim é mudar a recompensa relativa desse caminho, os incentivos. Muitas vezes se diz, Hélio, para isso também precisa ter leis duras e a aplicação delas, né? Porque no Brasil tem aquela velha frase que tem lei que não pega. E o que o Joel está falando da matemática do crime, tem até a análise econômica do crime, o Gary Becker, famoso em fazer essa análise, eu não sei se eu vou lembrar de todas as variáveis, mas o quanto o criminoso ganhou naquele crime, a chance dele ser pego e, uma vez pego, quanto ele vai pagar por isso. Efetivamente, não só nominalmente, quantos anos e depois você sai antes, etc. Então, dependendo do incentivo, do sistema de incentivos, você coíbe muito o crime. Diminuindo cada uma dessas variáveis, você consegue. Então, segurança pública, punindo direito e tal. Tem que ter a reabilitação também. Eu acho que tem até uma ONG do meu amigo Jaime Garfinkel, que é o Ação pela Paz, que ela trata da reabilitação, de tentar dar emprego para quem está saindo do sistema prisional. Bacana, uma iniciativa da iniciativa privada, de gente da sociedade para fazer. Mas eu estou em linha com você, Felipe, eu acho que é punição. A pessoa que cometeu um crime, passou pelo sistema de justiça, foi condenada, tem que ser punida devidamente. Assim você vai diminuindo o problema. Me lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos... Além da prevenção, né? A gente sempre coloca que é preciso haver policiamento, é preciso haver... Investigação, orientação, tudo que o Joel falou a respeito da qualidade urbana para evitar situações de vulnerabilidade da população. Inteligência, etc. Inteligência. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar em Nova York, estava muito ruim a violência, no início dos anos 90. E ali estava começando um sistema de tolerância zero. Eles suspeitavam que a cada 100 crimes teria, 20 criminosos cometendo 5 crimes cada. Na verdade, eram 2 criminosos, cada um cometendo 50. Então, eles identificaram uma forma de tentar pegar esses criminosos no crime menos pesado, porque ele sai cometendo o crime o dia inteiro. Então, você chegava ao limite, Felipe, de você atravessar fora da faixa, o policial te parar, verificar a sua documentação e eventualmente, te impor uma multa. Mudou bastante a situação de violência na cidade de Nova York depois de tolerância zero. Muito bem, vamos em frente.
Ué, Gabriela, eu passei a palavra, você não quis passar. Deu para ele. Passou para o Joel, a gente achou que você não queria mais. É que você estava olhando para ele. Não queria mais brincar, mas pode descer para o play. Não, deixa só para comentar aqui, nesses casos, né, do encarceramento que a gente tem, até acompanhando um pouco o raciocínio do Hélio, existe uma guerra às drogas no Brasil e a maioria dos presos hoje são pessoas que não são esses, né, os assassinos, os homicidas, são as pessoas que estão envolvidas com o tráfico, são essas mulas. E um dos problemas que foi denunciado nessa DPF que eu já falei, a 347, sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, é o contrário do que vocês estão falando. Fala-se que prende-se demais por crimes que poderiam ser pagos com medidas alternativas à prisão, como está acontecendo ali outras medidas, né? Mas aí tem muitas nuances, né? Porque, por exemplo, homicidas são presos de menos. Esses tem justamente que porque são crimes cuja maioria não é sequer solucionada. Então, entra na questão que você falou. É preciso entrar aí com todos os elementos a respeito de quem está sendo preso no Brasil, porque punição tem que existir. E é claro que você precisa criar um sistema carcerário que seja mais funcional do que o que existe no Brasil. Tinha que investigar mais, exatamente o que vocês falaram. Os crimes de homicídio não são solucionados, a maioria deles. Então, melhorar as polícias para investigar mais. E a questão das drogas, né, a gente precisa reformular a política de drogas, de guerra às drogas no Brasil. Precisamos pensar nesses presos de menor potencial ofensivo para desafogar o sistema carcerário. E também o que o Joel falou, educação, aí tem todas essas questões. Mas eu só queria fazer para quem se interessa pelo tema, tem uma sustentação oral do Gabriel Sampaio no Supremo Tribunal Federal, em que ele levanta a questão também das pessoas negras, que são quase 70% da população carcerária. Então, também existe um componente aí, talvez, de racismo estrutural no nosso sistema. Uma coisa que a Gabriela está dizendo, que é verdade, é que a questão que a gente já falou aqui algumas vezes, Felipe, prisão preventiva em exagero. Geralmente são pessoas, pequenos delitos, e que aí ficam postergando a prisão preventiva, ou seja, a pessoa não foi provada criminosa ainda. Não se julga a pessoa e ela fica, são centenas de milhares de pessoas presas no Brasil sem um julgamento. E isso impacta principalmente o pequeno, não o grande, nada os disso. mais criminosos. Então as duas coisas são verdade, o que você pontuou, eu acho, e o que a Gabriela pontuou. Felipe está até estranhando eu e o Hélio concordando tanto hoje. Não, imagina, nesse programa tem de tudo. É só questão de guerra às drogas, evidentemente, há muitas avaliações nesse sentido. Eu me lembro do Ronaldo Laranjeira, né, acho que é psiquiatra, que ele falava assim, mas que guerra às drogas? Justamente por causa desse problema que eu falei, as fronteiras são muito permeáveis. Quer dizer, tem gente que contesta essa ideia de que realmente existe uma grande... não vou chamar de guerra, uma grande fiscalização, um grande monitoramento e grande punição dos grandes líderes de facção no Brasil. Tem gente que diz que isso não acontece, que deveria acontecer, e você tem toda uma permeabilidade, e aí se pega essa expressão, guerra às drogas, para dizer que não está funcionando, para defender a legalização. Tem gente que, obviamente, apresenta argumentos contrários, mas isso fica para uma outra discussão maior outro dia.